As funções que nós vamos abordar agora pertencem à categoria data e hora. São elas dia-trabalho total e dia da semana. Antes, porém, nós vamos verificar como o Excel trata datas, como ele entende datas. Isso é muito importante para a compreensão das funções e dos cálculos envolvendo datas. Vamos para a planilha para ver como é que isso funciona na prática? No Excel, data na realidade é número. A data é apenas um formato, como a cor da célula, a cor da fonte. Nessa tabela, vamos verificar como isso funciona. Aqui na célula A2 eu tenho a data 23/10/2017. Ao selecionar essa data, vamos ali ativar a barra de ferramentas, a barra de comandos. No grupo Edição, selecionar o comando Limpar e ativar o comando Limpar Formatos. Feito isso, o formato da célula A2 é eliminado e fica o valor puro da célula, que, como você pode verificar, é um número. Então, 23/10/2017 equivale ao número 43.031. Como que funciona isso? O limite de datas do Excel, os limites de data do Excel, o inferior é 1/1 de 1900. E o limite último de data é 31/12 de 9.999. Se limparmos o formato dessas células, teremos o valor base delas, o valor puro, onde 1/1 de 1900 equivale ao número 1. E o dia 31/12 de 9.999 ao número 2.958.465. Vamos fazer um exercício, então, considerando duas datas. A data 23/3/2017 e 6/10/2017. Vamos ver a diferença de dias entre essas duas datas. Na célula B4, vamos inserir a seguinte fórmula: B3 menos B2. B3 equivale à data maior, 6/10/2017, e B2 à data menor, 23/3/2017. O resultado dessa conta é 197. Por quê? Porque na realidade eu estou tratando com dois números, apenas isso. Tá? Então a subtração desses números me resulta outros números. Às vezes é comum isso ocorrer, né? O resultado ele retornar no formato data. E aí é simples, é só você limpar o formato da data resultado. Se essa data, se a célula B4 retornasse a data correspondente ao número 197, que é algum dia de 1900, né? Então bastaria eu limpar o formato para ter o número puro. No exercício seguinte, vamos acrescentar 147 dias corridos à data 23/3. Lembrando que 23/3/2017 é apenas um formato. Então lá, na célula B2, na realidade existe um número. Tá? Então nós vamos fazer soma de números, apenas isso. O resultado, outro número, será uma data. Com o cursor sobre a célula B3, vamos inserir a seguinte fórmula: B2 mais B4. Como resultado, nós temos 17/8/2017. Nesta célula, eu tenho essa data que, na realidade, é a soma, como já dito, de dois números. O número constante na célula B2, que está no formato data, com o número puro 147. Sendo assim, ao transformar o número em B4 em negativo, ao invés do resultado dessa fórmula, positivo com negativo, dá um número inferior. Tá? Então, nesse caso, ele vai subtrair 147 dias corridos de 23/3/2017. O resultado, óbvio, é uma data no passado. A data constante na célula B2
27/10/2016, é uma data no passado, porque da data em B2 foi subtraído 147 dias corridos. Vamos ver como é que funciona isso em dias úteis. Para que isso ocorra, para obter esse resultado, a distância entre essas duas datas em dias úteis, nós temos que utilizar funções. A função da categoria data e hora que efetua esse cálculo é a função dia-trabalho total. Selecionando a função e confirmando o formulário inserir função, nós temos o formulário argumentos da função dia-trabalho total. Nesse argumento, nessa janela de diálogo, nós temos 3 campos: data inicial, data final e feriados. Com o cursor sobre o campo data inicial, vamos clicar sobre a célula B2. Observe que ele já dá um número índice dessa data, que é 42.817. Agora, com o cursor no campo data final, vamos clicar sobre a célula B3. Além de fornecer o número índice dessa data, que é 43.014, a função já retorna o número correspondente ao resultado dessa conta, ou seja, a distância em dias úteis entre essas duas datas. Lembre-se que em dias corridos era 197 dias. Em dias úteis, o resultado é 142 dias. Por quê? Porque a função elimina sábados e domingos. Ela tem um cálculo interno que ela identifica o número índice da data, se ele é sábado ou domingo, e exclui da conta. Tá? Então tem um número menor, óbvio. Mas o que nós queremos não é isso. Na realidade, nós queremos que, além dos finais de semana, ele considere também os feriados, tá? Para remover também os feriados dessa conta. Para isto, eu formei aqui uma tabela com feriados. Eu dei o nome ao range dessa tabela, ao grupo de células dessa tabela, de feriados. Tá? E na coluna A, de A2 até A15, nós temos todos os feriados de 2017. E daí por diante, ou seja, de A16 até A29, nós temos os feriados de 2018. Portanto, esse range total ele considera 2017 e 2018. Posicionando o cursor no campo feriados, vamos na barra de ferramentas do Excel, no grupo nomes definidos, selecionar o comando usar em fórmulas e lá marcar o nosso range, o nome do nosso range, feriados. Feito isso, ele insere no campo, feriados. Nós poderíamos também digitar o nome do campo, o nome do grupo, né, de células. Repare que ele já reduziu o número, a diferença em dias úteis entre essas duas datas. No primeiro caso, em dias corridos, você se lembra que nós tínhamos 197 dias corridos de distância entre 23/3/2017 e 6/10/2017. Em dias úteis, essa distância é menor, tá? Não, a distância no tempo, óbvio, né? Eu estou dizendo a distância numérica, né? É menor, é de 142 dias, desconsiderando apenas os finais de semana. Inserindo essa tabela de feriados que nós vimos agora, essa distância cai para 137, esse valor cai para 137 dias. Então a diferença entre as duas datas cai para 137 dias por considerar finais de semana e feriados. O próximo cálculo que nós vamos efetuar é o acréscimo de um determinado número de dias úteis à data 23/3/2017. Aqui na célula B3, nós vamos inserir a função que cuida disso. É a função dia-trabalho. Ela é idêntica à função dia-trabalho total. Tá? A diferença é que ela, ao invés de calcular a diferença entre duas datas, ela acrescenta
dias à data determinada. Com o cursor no campo data inicial, vamos clicar na célula B2. Em seguida, vamos posicionar o cursor no campo dias e clicar sobre a célula B4, que tem o número de dias que nós vamos acrescentar a essa data. Repare que ele já deu uma prévia, né, do resultado. A prévia vem em número puro, 43.067. Nós vamos fazer o seguinte, também nós vamos calcular essa distância, né, calcular esse acréscimo de dias, considerando sábados, domingos e feriados. Portanto, com o cursor sobre o campo feriados, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, vamos lá carregar o nosso range feriados. Feito isso, é só confirmar a função e ele entrega a data no futuro. 178 dias após, nós temos a data de 8/12/2017. Assim como no cálculo anterior, ao invés do cálculo anterior com dias corridos, se eu quiser verificar uma data no passado, basta colocar o número de dias que eu quero no formato negativo. Colocando no negativo, ele dá uma data anterior, ou seja, ele subtrai da data constante na célula B3, né, no número que na realidade consta lá, ele subtrai 178, o que nos remete ao passado. Nesse caso, 14/7/2016. O nosso cálculo agora é para achar o número índice do dia dentro da semana. Nós sabemos que a semana ela tem 7 dias. Tá? Qual o número índice do dia que nós estamos? Nesse caso, a data constante na célula B2. Qual o número índice desse dia? Aqui na célula B3, vamos carregar a função dia da semana. Esta função ela possui dois campos, número de série, que é onde nós vamos colocar a data, e o tipo a retornar. Vamos ver direitinho como é que funciona isso. Com o cursor no campo número de série, basta clicar sobre a célula B2. Ele já retorna o valor padrão, 5, que eu já explico o que é. Com o cursor no campo retornar tipo, nós podemos informar o tipo de retorno que nós queremos quanto ao índice. Como é que funciona isso? Se você digitar 1 ou não inserir nada, que é o que ocorreu no nosso caso, ele vai entender domingo como número 1 e sábado como número 7. Se você inserir o número 2 nesse campo, tá, ele vai retornar o número 1 para segunda-feira e o número 7 para domingo. Se você colocar o número 3, ele vai retornar 0 informando a segunda-feira e 6 para informar o domingo. Tá? O padrão é a semana começando no domingo e terminando no sábado. Portanto, domingo é o primeiro dia da semana. Sábado é o 7º dia da semana. Confirmando a função, nós temos lá o número 5, informando que 23/3/2017 foi uma quinta-feira.